Desde os capítulos mais recentes de One Piece, uma teoria completamente inesperada tomou conta da comunidade. E se Imu, o verdadeiro soberano do mundo, fosse um papagaio? Pode parecer uma piada à primeira vista, mas essa hipótese ganhou força depois que diversos fãs começaram a reunir pistas espalhadas por toda a obra. O mais curioso é que quanto mais detalhes aparecem, mais essa teoria parece fazer sentido. Neste vídeo, vamos entender como essa ideia surgiu, quais são as principais evidências que sustentam essa possibilidade e por que tanta gente acredita que ela pode explicar diversos mistérios de One Piece de uma só vez. Tudo começou em fóruns internacionais, onde alguns fãs brincavam dizendo que, como Luffy está ligado a um macaco, seu maior inimigo poderia ser um papagaio. Era apenas uma piada. Até que, em 15 de julho de 2026, um usuário publicou uma análise extremamente detalhada em um fórum japonês dedicado a One Piece. Nesse texto, o autor reuniu vários elementos curiosos: o jeito estranho de Imu falar, a ausência de um papagaio importante na história, conexões com técnicas usadas por Doflamingo e diversos símbolos espalhados pelo mangá. A conclusão era inacreditável. Imu poderia, na verdade, ser um papagaio chamado Mu, e não alguém que simplesmente comeu uma Akuma no Mi comum. No começo, quase todo mundo levou isso na brincadeira, mas conforme outras pessoas passaram a comparar as pistas, algo inesperado aconteceu. As peças começaram a se encaixar. Mesmo que alguns detalhes variassem de uma teoria para outra, a estrutura principal permanecia consistente. Em pouco tempo, negar essa possibilidade parecia até mais estranho do que aceitá-la, e o assunto explodiu entre os fãs. Antes de continuar, vale um aviso. Eu não estou dizendo que essa teoria é verdadeira. Estou apenas reunindo todas as pistas que a comunidade encontrou até agora. Nada disso foi confirmado oficialmente por Eiichiro Oda, então encare tudo como uma grande especulação. A primeira pista envolve justamente a maneira como Imu fala. Desde sua primeira aparição, seu modo de se expressar sempre chamou atenção. Em japonês, ele costuma se referir a si mesmo apenas como Mu de uma forma incomum. Foi aí que surgiu uma observação interessante. Em japonês, a palavra Omu significa papagaio. Como O também pode estar relacionado à palavra rei, alguns fãs acreditam que Oda fez um jogo de palavras. Ao unir O e Mu, forma-se justamente Omu, ou seja, papagaio. Foi exatamente dessa coincidência linguística que nasceu toda essa teoria. A segunda evidência envolve referências escondidas feitas por Oda. No filme Aladdin existe um papagaio vilão chamado Iago. Esse personagem recebeu seu nome inspirado no famoso vilão da peça Otelo, de William Shakespeare. Curiosamente, em One Piece, uma das falas de Imu no capítulo 1085 é extremamente parecida com uma fala do próprio Iago em Otelo. As coincidências não param aí. Muitos fãs também enxergam paralelos entre o comportamento de Imu e os temas presentes na obra de Shakespeare. E como se isso já não bastasse, no capítulo 1188, Luffy simplesmente assume uma forma inspirada no gênio de Aladdin, sem que isso tenha uma explicação direta dentro da história. Para muitos, essa referência inesperada ao universo de Aladdin seria mais uma forma de Oda conectar Imu ao papagaio Iago de maneira indireta. A terceira pista envolve justamente a pessoa mais importante para Imu, Nefertari Delili. Existe uma flor conhecida como Austroemeria, popularmente apelidada de Princess Lily. O detalhe curioso é que uma de suas variedades também recebe o apelido de flor papagaio, algo registrado até em bancos de dados botânicos. Por causa disso, alguns fãs acreditam que a obsessão de Imu por Lily pode esconder uma conexão simbólica entre a princesa e essa flor, fortalecendo ainda mais a teoria do papagaio. A quarta evidência está relacionada à famosa Sala das Flores. Segundo essa hipótese, Imu originalmente seria um papagaio preso dentro de algum tipo de recipiente ou selo especial. Na própria Sala das Flores existem borboletas azuis muito semelhantes às espécies que vivem naturalmente nas florestas tropicais da América do Sul, habitat conhecido de diversos papagaios. Além disso, há quem acredite que Doflamingo conhecia esse segredo por causa do Tesouro Nacional de Marijóis. Por isso, sua técnica da gaiola poderia ser uma referência indireta ao aprisionamento de Imu. Quanto mais detalhes surgem, mais essa teoria ganha novos elementos para alimentar o debate. Mas existe outro motivo que fez essa teoria explodir entre os fãs. Pensa em várias teorias antigas sobre a identidade de Imu. Muitas envolvem civilizações lunares, extraterrestres, povos ancestrais, tecnologias perdidas e uma série de explicações extremamente complexas. São ideias interessantes, mas que acabam exigindo uma quantidade enorme de informação para serem compreendidas. Agora imagine uma situação completamente diferente. Os Chapéus de Palha finalmente chegam a Laugh Tale, encontram o One Piece e descobrem um registro deixado por Joy Boy dizendo algo como: "O meu papagaio comeu uma Akuma no Mi
e acabou se transformando nessa criatura. Se um dia ele perder o controle, existe um petisco que sempre fazia ele dormir. Se encontrarem esse maluco causando problemas, já sabem o que fazer. Ou até mesmo uma revelação muito mais simples. O verdadeiro rei do mundo sempre foi um papagaio. Só essa frase já seria suficiente para arrancar uma gargalhada de qualquer um. E esse sempre foi um dos maiores mistérios de One Piece. Roger e toda a sua tripulação chegaram à ilha final e riram. Se a verdade fosse algo extremamente pesado ou excessivamente complicado, dificilmente provocaria uma reação dessas. Mas uma revelação absurda, inesperada e ao mesmo tempo capaz de explicar diversos acontecimentos da história, aí sim faria muito sentido. É justamente por isso que tanta gente gostou dessa hipótese. Ela mantém aquele humor característico do Oda, lembra bastante o clima dos primeiros arcos de One Piece e ainda consegue ligar diversas pontas soltas sem precisar recorrer a explicações exageradas complexas. E quando você começa a olhar para outros detalhes da obra, a teoria parece encaixar ainda mais. Vegapunk explicou que as Akuma no Mi nasceram dos desejos de alguém. Então, e se a Hito Hito no Mi tivesse surgido justamente do desejo de um animal que queria se tornar humano? De repente, essa possibilidade deixa de parecer tão absurda. Outro detalhe curioso envolve o incidente de God Valley. Se Imo realmente fosse um animal que sofreu nas mãos dos humanos, isso poderia até oferecer uma nova interpretação para acontecimentos como a caça humana promovida pelos Tenryubitos, funcionando como uma espécie de vingança distorcida contra a própria humanidade. Até a enorme quantidade de personagens associados a animais começa a chamar a atenção. Os almirantes recebem codinomes inspirados em animais. Os antigos Shichibukai também seguem exatamente essa lógica. Mihawk representa um falcão. Crocodile é um crocodilo. Doflamingo faz referência ao flamingo. Kuma significa urso. Boa Hancock remete às serpentes. Moria possui características ligadas aos morcegos. Jinbe está associado ao tubarão-baleia. Mesmo personagens apresentados depois continuam recebendo animais oficiais nas SBS, como se Oda fizesse questão de manter esse padrão vivo durante toda a obra. Talvez seja apenas coincidência, mas dentro dessa teoria, tudo passa a parecer parte de um mesmo quebra-cabeça. Isso também ajuda a explicar a reação dos piratas do Roger em Laugh Tale. Eles simplesmente não conseguiram parar de rir. Já Shanks, que ainda era apenas uma criança, acabou chorando. Se realmente descobriu que o governante absoluto do mundo era um simples papagaio, imagine o impacto para alguém que ainda sonhava em desvendar todos os mistérios daquele lugar. Além disso, faz sentido entender por que Rayleigh, Crocus e os demais sobreviventes sempre evitaram revelar a verdade. Quem acreditaria numa história dessas? Imagine Roger tentando explicar tudo para Barba Branca. Provavelmente pareceria a maior loucura já contada. Talvez seja exatamente por isso que Barba Branca apenas confirmou que o One Piece realmente existe, sem jamais revelar o que havia escutado. Outro detalhe curioso envolve as armas de fogo. Teach vive carregando pistolas. Shanks já demonstrou diversas vezes o perigo de uma arma. Até Rocks, em algumas interpretações, aparece usando uma arma de fogo em momentos específicos. Dentro dessa teoria, tudo isso teria um único objetivo: atingir uma criatura capaz de voar. E isso acaba fortalecendo outra antiga preparação da história, o estilingue de Usopp. Durante anos, muita gente se perguntou por que Oda insistia tanto nessa arma. Mas imagine se no confronto final fosse justamente Usopp quem acertasse Imu com um disparo decisivo. Seria o momento perfeito para transformá-lo em um verdadeiro herói. Depois de voltar para sua vila, ele poderia contar: o rei do mundo era um papagaio. E fui eu quem derrotou aquela criatura. E como sempre aconteceu, ninguém acreditaria na história. Assim, Oda encerraria uma das maiores piadas da série, transformando a maior mentira de Usopp na mais pura verdade. É justamente esse tipo de conexão que faz tantos fãs defenderem essa hipótese. Mesmo que alguns detalhes mudem no futuro, ela parece se encaixar em inúmeros acontecimentos espalhados pelos últimos 29 anos de publicação. Pessoalmente, minha maior preocupação nem é descobrir que Imu não seja um papagaio. Se não for, tudo bem. Pelo menos essa teoria conseguiu divertir toda a comunidade por vários dias. O que realmente preocupa muitos fãs é outra coisa: que Oda tente mudar completamente seus planos apenas porque essa hipótese ficou popular. Se isso acontecer e o verdadeiro final acabar sendo menos interessante do que essa teoria, muita gente certamente vai se decepcionar. Principalmente porque One Piece nunca começou com uma proposta voltada para alienígenas ou civilizações espaciais. Nos primeiros anos, a aventura tinha um clima muito mais simples, leve e cheio de humor. Por isso, para muitos leitores, uma explicação criativa, engraçada e inesperada combina muito mais com a essência da obra do que uma solução excessivamente complicada. E vale lembrar que toda essa discussão nasceu dentro da comunidade de fãs, onde alguém escreveu uma frase que resume perfeitamente o espírito de One Piece: se essa teoria estiver errada, tudo bem, nós apenas criaremos outra. Afinal, essa é a magia de One Piece.
No fim das contas, essa hipótese continua ganhando força, novas pistas aparecem praticamente toda semana e o debate está longe de terminar. Então, se os próximos capítulos trouxerem qualquer informação importante ou surgirem novas teorias interessantes, eu volto para analisar tudo com vocês. E claro, ficam aqui os créditos e o respeito à comunidade que reuniu todas essas pistas e transformou essa ideia em uma das teorias mais comentadas dos últimos tempos. Agora é esperar pelos próximos capítulos, porque essa história ainda promete muitas surpresas.